Bom, aqui nós temos um slide sobre arcadismo. Ele vai ficar disponível para vocês sem a gravação, caso queira utilizar nas aulas. Eu construí esse slide no Canva. Se você precisar modificar algo e não conseguir, é só você abrir o Canva, fazer um upload dele, que você consegue fazer as modificações necessárias, tá? Esse slide está dividido em partes: a introdução, os 3 movimentos que formaram esse período estético, o arcadismo no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Basílio da Gama. A minha introdução é muito simples, porque é só para anunciar que os conceitos que foram abordados aqui foram retirados do livro Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, né? Assim, ele tem um texto muito amplo, com várias citações, explicações, e eu pensei mesmo, gente, os conceitos principais para que o aluno tenha minimamente, né, uma compreensão do que foi esse movimento, tá? Bom, o arcadismo ele é fruto de 3 movimentos, né? O primeiro dele é o neoclassicismo, que tem origem na Espanha e na Inglaterra. O que é o neoclassicismo? É retomar os valores clássicos greco-romanos e trazer para esse período. E esses valores, eles foram na Europa, né? Tanto na literatura, quanto na arquitetura, quanto na moda, na música. No Brasil, foi na literatura, na arquitetura, não. A arquitetura, o Brasil tem uma particularidade que ele sai do barroco para Art Nouveau, né, no início do século XX. Até então era tudo uma arquitetura barroca. E não só arquitetura, escultura, música, então é muito peculiar, né, esse movimento aqui no Brasil. O que o neoclassicismo propõe? Palavra-chave aqui é equilíbrio, ordem, objetividade, mas tudo com equilíbrio. Você tendo equilíbrio, você tem disciplina, você tendo equilíbrio, você tem obediência às regras, fazer poético, então é o perfil do homem grego, né? Iluminismo, ou ilustração, como se chama, né? É inglês e francês, é uma tendência ideológica dentro do movimento. Se ali no neoclassicismo estou falando do fazer artístico, de concepções artísticas, que eu estou falando de ideologia, né? Então, é uma paixão pelo saber, a sociedade só melhora pelo saber. Gente, isso aqui é concepção do século XVIII, ainda tem gente que defende. Educação é importante? Muito, mas ela não é a única solução para a humanidade, né? E a confiança na ação governamental para promover o bem-estar social também não é bem assim, né? Quer dizer, o presidente não manda sozinho. O governo ele é formado por várias pessoas, né? Por várias forças. Então, também é uma concepção do século XVIII que ainda perdura, né? Hoje em dia, na cabeça de algumas pessoas. Também já é um momento aqui de abrir uma discussão bem importante, né, com os alunos. E, por fim, o arcadismo, né, que é italiano. E ele engloba traços da ilustração, dessa ideologia, e preza pela natureza, pelo prazer, né, pela melodia, ritmo harmonioso, leve, de fácil compreensão. Então, ou seja, 3 movimentos ocorrendo ao mesmo tempo. E aí o Antônio Cândido traz um conceito, que aí eu coloquei mesmo aqui no slide, né? O arcadismo é o ajustamento de uma ordem natural, social e literária. Então, ele vai promover essa junção dessa ordem natural, vinda da natureza, o homem sai da natureza, né? Nas questões sociais, aí eu tenho a ideologia do iluminismo, e da imitação, que é o padrão, né, de imitar, que é o neoclassicismo, o padrão greco-romano, né? E o espírito reproduz as formas naturais, não apenas como elas aparecem à sua mente, à sua razão, mas como os autores a recriam, né? Os autores da antiguidade. E aí vem o padrão de imitação. Gente, imitação não é cópia, imitação é você fazer como a pessoa fazia, né? Dentro do padrão que ela fazia. Por exemplo, eu posso escrever um poema imitando uma estrutura do soneto camoniano. Eu não estou copiando Camões, eu estou imitando. Não é plágio, é imitação, tá? Então, bom, isto posto, é importante também nós compreendermos
a questão da natureza, a rusticidade, tinha verdade que eu não coloquei aqui, mas está lá no livro dele. O que é o homem natural? É uma figura, assim, incrível, né? Porque ele é ingênuo, mas ele é corajoso. Ele tem uma bondade inata, ele é muito bom. Ele é espontâneo e ele é simples. Mas ele é simples e ao mesmo tempo é requintado. É uma pessoa que lê, uma pessoa que escreve, uma pessoa que tem uma boa educação, lembra da concepção ali. Ele é rústico, é um homem do campo, mas muito erudito. Ele é razoável, uma pessoa centrada, equilibrada, mas ao mesmo tempo é sentimental. Então, é uma figura, assim, muito peculiar, vamos dizer assim, né? O bucolismo é o quê? É o prazer na natureza, no rústico, não desejar mais o luxo do palácio, todo o seu rebuscamento, mas uma vida mais simples. Mas lembra ali, uma vida simples, mas confortável, tá? Valorização do contato com a natureza, e essa é uma natureza maravilhosa, ela é calma, ela é agradável, ela não tem ameaça alguma, não tem cobra, não tem aranha, não tem animal peçonhento nenhum nessa natureza, tá? Ela é perfeita, ela é o Éden sobre a terra. E aí vamos para os nossos autores escolhidos, né? Eu trouxe uma pequena biografia de cada um aqui que eu não vou ler. Só vou chamar a atenção assim, que o Cláudio Manuel sobreviveu a todos eles. Desculpa, Tomás Antônio Gonzaga. Sobreviveu a todos. Ele participou da Inconfidência Mineira, foi exilado para Moçambique. A Inconfidência foi maçom, então todo esse exílio foi muito bem planejado. Lá ele se casa com uma herdeira riquíssima da Zambésia e vive muito bem, obrigada. E a Marília, a gente não tem mais notícia dela. Vejam que ele morre em 1807, né? Enquanto o Cláudio Manuel da Costa morre em 1700 e alguma coisa e o Basílio da Gama em 1785. Então, ele sobreviveu a todos eles. O Cláudio Manuel da Costa, né? O Cândido chama a atenção de que ele é um poeta que mais ouve a terra, brasileiro, né? Enquanto que o Gonzaga é português. Então, ele louva a terra, a presença de pedras, né, das serras, troncos, remetem constantemente à paisagem mineira, né? A paisagem mineira tem muita pedra. Então, ele traz isso nos elementos, né, da sua composição. Tem até um autor que escreveu um livro sobre ele que chama Estes Penedos, né? E ele trabalha essa questão da paisagem. Ele já tem um sentimento de brasilidade, de pertencimento a essa terra, né? E ele trabalha muito com o contraste entre esse mineiro daqui, né, rústico, e a formação intelectual que ele traz de Portugal, lá de Coimbra. Então é muito peculiar isso nele, né? Esse jogo entre essas duas figuras. Pseudônimo que ele escolheu foi Polifemo e Glouceste Saturnino, né? Glouceste, questão do Sol, e Saturnino, então que já tem um contraste, né, entre essas duas imagens. O Gonzaga, que é o Dirceu, famoso, ele tem uma poesia mais viva que do Cláudio Manuel da Costa, né? Aqui é o Cândido falando, tá, gente? Marília é presente tanto na questão fictícia, né? Mas ela tem feições, ela tem questões psicológicas muito fortes ali. Não sei por que, Marília, você se aborreceu, e essa Marília, ela era cheia de mimos, né? E ela é uma personagem concreta, ela é uma personagem que realmente viveu na época dela, e essa Marília fica chateada, ela reclama, e ela é mais viva que as outras musas dos demais poetas, né? Porque realmente ela tem a ver com uma figura concreta que existiu e que Gonzaga cantou e foi noivo e não casou por causa da Inconfidência. E o Basílio da Gama é um padre, tem formação jesuíta, porque naquele período, para você estudar, ou você era de uma família rica, ou você entrava para o convento. Né? Vai lá ler depois o Vermelho e o Negro de Stendhal, que a figura não muda muito, né? Você quer ter uma formação, você tem que entrar para o convento. E Pombal entra no poder, e o Basílio fica ao lado do poder, né, gente? E ele escreve o Uruguai em homenagem ao irmão de Pombal, né? E a Pombal, só que quem mais aparece ali são os indígenas, né? Então, alguém trouxe um indígena para cá. Se eu tenho nessa concepção do período,
essa questão da rusticidade e do homem primordial, a gente tinha esse homem primordial aqui. Nem o Gonzaga, nem o Cláudio Manuel da Costa colocaram o indígena ali. Tinha tudo ali, gente. Tanto que o romantismo não rompe com essa questão árcade, porque ele vai buscar um homem primitivo aqui, né, do Basílio da Gama, do Santa Rita Durão, do Caramuru. Então, a questão indígena aqui, e o Basílio, ele acaba tirando esse foco que ele queria dar a esse herói, e o foco cai nos indígenas, né? E esse conflito dele entre esse racionalismo europeu e o primitivismo indígena, ele é muito latente na obra, porque o grande herói que ele vai tratar ali, o irmão do Pombal, ele vem para acabar com as nações, né? Mas os indígenas os veem como ameaça. E aí a visão indígena é muito forte ali dentro, né? Pela simpatia que ele tem pelo indígena. E ele ataca, né, os jesuítas. Isso é óbvio, porque o Pombal tinha por fim tirar o poder jesuíta, que não era só um poder religioso, mas político daqui. Havia uma ameaça, né, de que Roma tivesse porções de terra e um estado instalado dentro de um outro estado. Também tem a ver com o tratado, né, que foi assinado entre a Espanha e Portugal. Então, Portugal tinha que liberar essas terras para a Espanha também. Tá? Então, o Basílio ele é uma figura muito importante. Tá bom?